Por anos, eu terminava minhas conferências dizendo: "Nós somos tous de jornalistas. Todos nós somos jornalistas." E eu realmente acredito nisso. A batalha midiática precisa se tornar um movimento cidadão de verdade, amplo, um movimento popular. Não haverá movimento anti-guerra se não houver um movimento de informação independente baseado nos cidadãos, homens, mulheres, todas as gerações, todas as origens. Olá a todos, aqui é o Pascal do Neutrality Studies e hoje estou conversando com Michel Colomb, um escritor e jornalista belga que escreveu vários livros fascinantes contra a guerra em francês, incluindo A Esquerda e a Guerra, Análise de uma Capitulação Ideológica, Ucrânia, Guerra de Imagens e, recentemente, 7 de outubro, uma investigação sobre fatos e mentiras. Esses são os temas que queremos discutir hoje, então, Michel, seja bem-vindo. Obrigado por me convidar. Obrigado por participar online. Tivemos uma conversa bem rápida antes, e você me disse que trabalha nesses temas há 35 anos e que, na verdade, já publicou muito sobre eles, além do que acabei de apresentar. Você pode me dar um panorama de tudo que tem feito ao longo desses anos? Sim, começou em 91, com a primeira guerra contra o Iraque, que já foi vendida. Eu realmente uso a expressão vender uma guerra. Não fui eu que inventei isso. Especialistas como Bernays, muito conhecidos, mas também outros menos conhecidos, como Lasswell e Frank Raymond Jr., explicaram como a CIA e esses serviços precisam usar técnicas de publicidade para vender uma guerra, assim como se vende um carro, sabão ou qualquer outra coisa. Então comecei com a Primeira Guerra do Golfo, em 1991, prestando atenção à mídia, desconfiando da mídia e analisando as mentiras da mídia que já estavam presentes na Primeira Guerra do Golfo. Porque a questão das armas de destruição em massa não começou em 2003. Houve uma primeira campanha, muito bem sucedida antes disso. E outra coisa, era mais sobre as incubadoras, as famosas incubadoras. Isso também estava no livro. Depois trangos que nem que smithment soem Bosnia. Além disso, o próximo, Monopólio, a OTAN conquistando o mundo, tratava da questão do Kosovo. E lá você encontra as mesmas mentiras da mídia. O interessante é que quando publiquei o primeiro livro, Atenção Mídia, é claro que os grandes jornais aqui na França e na Bélgica, cuja cobertura estávamos analisando e mostrando como realmente manipularam a opinião pública, não ficaram satisfeitos e se recusaram a me convidar. Alguns jornalistas da rádio e televisão públicas belgas me convidaram para uma discussão muito interessante e cheguei a ser convidado para publicar um artigo na revista interna da RTBF, a Rádio e Televisão Pública de Língua Francesa. Então veja, o debate estava aberto e depois da Primeira Guerra do Golfo ficou conhecido com as famosas incubadoras, fake news impulsionadas pela mídia, que o público havia sido manipulado. Depois vimos muitos jornalistas dizendo, Bem, pouco antes tivemos Timisoara, onde o jornal com o qual eu trabalhava anunciou desde o início, isto é notícia falsa. Mas então ouvimos, ok, nunca mais. E então aconteceu de novo na Bósnia, em Kosovo. Não vou dar exemplos agora. Um desses livros foi traduzido para o inglês, na verdade 2. Eles eram sobre a Iugoslávia. E então continuei em 2011 com Líbia, OTAN e Mentiras da Mídia. Manual de Contra-Propaganda, mostrando de fato que essa guerra havia sido vendida da mesma forma. Um amigo meu estava publicando um livro sobre a Síria. Depois, em 2015, publiquei Sou ou Não Sou Charlie. E o tema principal era os Estados Unidos por trás do chamado terrorismo jihadista, mostrando que, na verdade, usar terroristas era uma estratégia nova e muito brilhante, iniciada com Brzezinski. Na verdade, iniciada antes pelos britânicos. Initiated before by the British, and we show the consequence of this. And then mostramos as consequências disso. Depois publicamos mais recentemente Ucrânia, a Guerra das Imagens. Eu fundei um coletivo, o Test Media International,
que analisa a cobertura da guerra e mostra com muitas imagens como a opinião pública foi manipulada. É um pouco difícil mostrar assim, posso te enviar imagens, se quiser. Mas mostramos as imagens que manipulam, e então analisamos o que não foi dito, o que não foi mostrado, as imagens que se recusaram a publicar, e também as manipulações por trás, por exemplo, de bucha e coisas do tipo. E então, mais recentemente, com a mesma equipe, publicamos 7 de outubro, investigação sobre um dia que mudou o mundo. Investigation about a day that changed the world. You could say it's the book about the fake news. Você poderia dizer que é o livro sobre as fake news, bebês decapitados, mulheres estupradas, pessoas mortas em massa por serem judias e coisas assim, e o que foi escondido sobre o 7 de outubro. Estou fazendo esse trabalho porque acho que a guerra é uma tragédia, como vemos agora em Gaza e em outros lugares. As pessoas no mundo odeiam a guerra. Elas odeiam que pessoas estejam sofrendo, que mulheres e crianças sejam mortas por causa da guerra. E claro, se a elite quer que as pessoas comuns aceitem a guerra, elas precisam vendê-la como se tivesse um bom motivo, um bom propósito. Fiz uma síntese da minha investigação no que estou chamando de os 5 princípios da propaganda de guerra. Quero dizer, se você é o presidente dos Estados Unidos ou da França, ou pessoas desse tipo, talvez não diga, estou atacando este país por causa do petróleo, do gás, do urânio, dos recursos, da posição estratégica, ou porque não gosto deste governo e quero derrubá-lo. Você sempre precisa dar uma razão boa, nobre. Estamos lutando. Nós somos os bons. Então estamos lutando pela democracia, pelos direitos das mulheres, contra o terrorismo. Essa é uma maneira muito eficaz de vender uma guerra, ou armas de destruição em massa e coisas assim. Sempre. Então, primeiro, esconda os interesses econômicos. Segundo, esconda a história. Em todas essas regiões havia potências coloniais. Elas saquearam recursos, elas trouxeram pobreza e também organizaram o famoso dividir para conquistar. And also, they organized the famous divide and rule. The British were excellent for that, of course. Os britânicos eram excelentes nisso, claro. Dividir para conquistar. Mas os franceses e os belgas também fizeram isso em algumas áreas. E é preciso esconder a história de como as potências coloniais manipularam as pessoas para dividi-las em uma região e incentivar guerras e conflitos. Nos Estados Unidos, eles estão fazendo isso agora. Eles não podem enviar suas tropas diretamente. Foram derrotados no Vietnã, no Iraque, no Afeganistão, então não é uma boa ideia enviar tropas. Eles precisam encontrar tropas locais e usar o famoso dividir para conquistar. O terceiro princípio da propaganda de guerra é demonizar. Você não pode dizer, estamos atacando toda uma população, isso não seria aceito. Então temos que dizer, estamos atacando um líder, um ditador ou um grupo, porque essas pessoas são muito perigosas, eles são monstros, eles têm armas terríveis, eles são terroristas, e assim por diante. Demonizar. E claro, para isso você precisa de uma história. Bebês decapitados, um exemplo muito bom. Mulheres estupradas, outro exemplo muito bom. Isso você consegue vender. O quarto princípio da propaganda de guerra é inverter entre agressor e vítima. Você sempre precisa se apresentar como a vítima ou como alguém defendendo a vítima. E Israel é muito bom nisso. Israel está atacando há cerca de 8 anos e Israel é sempre a vítima. Está sempre sendo agredido e existe uma narrativa que apresenta isso. E o quinto e último princípio da propaganda de guerra é monopolizar. Você sabe, numa guerra sempre há 2 ou 3 versões. Então o público deveria, como um bom juiz, ouvir uma, ouvir a outra e só então formar uma opinião. Mas isso não é permitido, porque na televisão e afins, você só pode ouvir o lado bom e nunca a outra versão. Então não há um debate real na televisão. Existem alguns debates sobre como essa guerra deve ser conduzida, ou talvez se devemos parar essa guerra e assim por diante, mas nunca debatemos se temos o direito de fazer guerra no Iraque, Iugoslávia, Afeganistão, Líbano, Ucrânia, Gaza e assim por diante. Isso nunca é debatido na grande mídia. E insisto nisso porque, há 35 anos, como você pode imaginar, toda vez que publicamos um livro, enviamos para a grande mídia. Enviamos cerca de 100 cópias na França, Bélgica, Suíça
e assim por diante. E o resultado é nada. Houve duas exceções, na Bélgica e na França. Participei de alguns debates tarde da noite em um programa famoso chamado Ce Soir ou Jamais, Esta Noite ou Nunca. Fui convidado de 2008 a 2014 e depois foi cancelado. O presidente François Hollande disse, acabou. E depois disso, nunca mais apareci na televisão com esses livros. Eles não ousam discutir. Claro, colocam o rótulo de conspiracionista e pronto. Mas eles não ousam discutir isso. Insisto nisso porque acho que a única força capaz de mudar esse silêncio, essa omertá, é o próprio povo. Os livros são feitos para educar as pessoas comuns a estarem conscientes da guerra de propaganda e a serem ativas contra ela. Acho isso fascinante e extremamente importante. A narrativa da propaganda é construída para repetidas vezes justificar guerras e realmente incutir isso na mente das pessoas. Isso deveria ser entendido como algo assustador. Um historiador, um bom historiador, colega meu na Universidade de Kyoto, jogou fora sua bebida e me disse que não ouviria essa estupidez quando eu lhe disse que o bombardeio da OTAN à Sérvia, em 1999, foi uma violação do direito internacional. E ele gritou comigo, nunca podemos permitir Srebrenica. Srebrenica. Temos o dever de evitar isso. E ele colocou isso como algo tão emocional, tão importante, que eu preciso dizer, como a mídia consegue vincular a defesa das vítimas, como você disse, a essa obrigação emocional de intervir e fazer guerra novamente? Você conseguiu entender como isso funciona no nível individual? A reação desse professor é muito típica e não me surpreende. Ouço isso com muita frequência. E você está certo ao dizer que ele está motivado pela emoção. Ele não está mais pensando. Onde estão os fatos? O que o outro lado diz? E o que eu preciso verificar? Apenas verifique. O que diríamos, repito, sobre um juiz que dissesse para um, estou te ouvindo, e para o outro, cale a boca? Esse não seria um bom juiz. Mesmo que ele tenha sua opinião, sua emoção, ele precisa verificar os fatos. E é muito típico que, e eu diria mais os intelectuais do que o povo trabalhador, reajam assim, também porque foram educados nisso. Nós somos os bons, o Ocidente é o bom, e o Ocidente está sempre lutando pela democracia. And the West is always fighting for democracy. I was in Yugoslavia many times during the 90s. Estive na Iugoslávia muitas vezes durante os anos 90. Fiz reportagens, fiz um filme, e na verdade a conclusão desses dois livros que publiquei e a outros investigadores é que foi uma grande mentira. A questão das famosas bombas no mercado de Marcali, em Sarajevo. Todos os especialistas da ONU e os militares ocidentais disseram que não foram os sérvios, foram os muçulmanos. Izetbegovic, o presidente da Bósnia, também reconheceu isso. E ele reconheceu que não havia campos de concentração, que ele inventou isso para conseguir a intervenção da OTAN. E a questão de Srebrenica, há uma disputa sobre. Há alguns investigadores, e eu publiquei livros naquela época em meios de comunicação chamados de teste, mostrando que, primeiro, o problema em torno de Srebrenica começou com um comandante muçulmano chamado Naser Oric, que devastou muitos vilarejos ao redor de Srebrenica. Depois houve combates. Não vou negar que nesses combates os sérvios venceram e provavelmente algumas pessoas foram executadas. Foi vingança, mas não foi um genocídio. E todos os especialistas mostram isso, então eles concordam com isso. Disse na mídia ocidental que Milošević era um novo Hitler e que ele era responsável pelas atrocidades cometidas pelos três lados na Bósnia entre 1991 e 1995. Mas você sabe, ele foi levado ao tribunal em Haia e finalmente, depois que morreu, o tribunal disse que ele era inocente disso. Havia criminosos nos três lados, e de fato havia criminosos sérvios, mas Milošević era contra isso e impôs sanções contra essas pessoas, o que no Ocidente é completamente desconhecido. Então veja, o que estou dizendo é, não acredite em mim.
Não acredite em ninguém só porque estou dizendo essas coisas. Verifique e compare as diferentes versões, e não caia em guerras que realmente são vendidas com mentiras, porque houve muitas consequências. Agora há mais pobreza em muitas das ex-repúblicas da antiga Iugoslávia, e a maioria das pessoas diz que não foi uma boa ideia destruir a Iugoslávia. E isso não é bom. Esses países estão muito fracos para resistir à Alemanha, à OTAN e assim por diante. Eu só me pergunto, você disse no começo que a guerra é uma tragédia, e quanto mais eu estudo, mais chego à conclusão de que não é tanto uma tragédia, mas sim um sistema. É um sistema que mantém viva a possibilidade de violência em massa e é um processo autoperpetuante. E a mídia mente, mas mentiras e omissões sistemáticas da mídia são, claro, parte disso. Porque mesmo que pessoas como você escrevam esses livros, ou que agora tenhamos livros sobre a Ucrânia, por exemplo, temos o livro do Ivan Khachanovsky sobre o Maidan de 2014, a Revolução da Dignidade, como é chamada eufemisticamente. E Ivan Khachanovsky mostrou, em um livro muito extenso, que as pessoas que foram baleadas do lado dos manifestantes. Esse foi o momento, instigado por pessoas que queriam criar um banho de sangue, que queriam que pessoas de ambos os lados morressem e que buscavam uma intervenção ocidental e uma mudança de postura, levando à derrubada desse governo. E isso é sabido. Quer dizer, não se fala sobre isso, mas é sabido. E os fatos que você mencionou são conhecidos, mas não comentados. Como é possível que a mídia seja tão conivente com isso? O que você diz está apresentado neste livro. Na verdade, é interessante porque isso já tinha acontecido antes em Caracas. Em Caracas, em 2002, houve um golpe contra Chávez, Hugo Chávez, e ele foi substituído pelo líder da elite patronal. E a mídia ocidental imediatamente disse que Chávez ordenou que suas forças lutassem contra os manifestantes que estavam indo para o palácio dele. Então ele foi deposto por causa disso. E eu estava lá. Um investigador francês muito bom, Maurice Lemoine, conduziu uma investigação e mostrou que, na verdade, tudo foi organizado por atiradores posicionados nos telhados do 7º e 8º andares de um prédio. Eles atiraram de longa distância, tanto nos manifestantes pró-Chávez quanto nos anti-Chávez. E a ideia era provocar isso. E foi o mesmo em Maidan, em 2014. E amigos me disseram que foi o mesmo na Letônia, alguns anos antes. Então, é um clássico da CIA provocar esse tipo de situação. E isso é mostrado no livro The Maidan. E é muito interessante ouvir alguns especialistas dos Estados Unidos, por exemplo, George Friedman, que é o líder da Stratfor, o think tank mais famoso dos Estados Unidos, muito oficial. E ele disse, em 2015, os russos dizem que Maidan foi um golpe dos Estados Unidos, e eles estão certos. Foi um golpe. E então ele explica, é um debate em Chicago sobre relações exteriores, e ele explica que foi um golpe. Vimos o que os russos estavam dizendo na Síria. Isso não nos agradou. Foi muito ruim o que eles estavam fazendo. Então mostramos a eles que podíamos, e ele diz explicitamente que poderíamos organizar a instabilidade na Ucrânia. E estava tudo tranquilo no Maidan. Ele diz isso. Assim, ele destrói completamente a versão oficial ocidental de que no início era uma manifestação popular contra a corrupção. E de fato, o presidente era corrupto, como todo oligarca na Ucrânia. E esse era um pouco mais corrupto. Mas a manifestação foi rapidamente transformada pelas milícias nazistas e assim por diante, que se organizaram para preparar um golpe em acordo com Victoria Nuland, com os Estados Unidos e a CIA. E isso também foi mostrado em algumas conferências secretas de Victoria Nuland e outra com Catherine Ashton, que foram interceptadas pelos russos. Foi publicado. Não foi negado que as conversas eram reais, mas nunca apareceu na mídia ocidental. Entende? Então sempre digo, a maior mentira não é se diz ou manipula, é o que você esconde. Eles sempre escondem as coisas mais importantes em terra.
You started this, you said in 1991. Você começou isso. Você disse em 1991. Na sua opinião, a forma como a mídia atualmente distorce, manipula e mente sobre eventos políticos para justificar guerras e conflitos é um fenômeno recente nessa intensidade? Ou é apenas a versão mais recente do que vem acontecendo há 2000 anos? Acho que a propaganda de guerra é tão antiga quanto a própria guerra. Ela começou com Júlio César, que estava conquistando a França e a Bélgica, entre outros lugares. E ele era, ao mesmo tempo, o jornalista, quero dizer, ele estava escrevendo um livro sobre a guerra na França. Ele explicava que sua ambição era se tornar imperador em Roma. Então, ele fazia a guerra e enviava sua versão da guerra para Roma. Foi aí que tudo começou. E você tem um exemplo muito bom. A Primeira Guerra Mundial foi, na minha opinião, uma guerra entre vários imperialismos que queriam dividir ou redividir o mundo. Havia o imperialismo alemão, o imperialismo francês e britânico e o russo também. E cada lado dizia, nós somos os bons, e os outros eram os maus, os monstros e assim por diante. Na Grã-Bretanha, para vender a guerra à população, inventaram que o exército alemão, ao invadir a Bélgica, estava matando bebês, matando bebês, enfiando facas em seus estômagos e assim por diante. Histórias horríveis. Você tem uma historiadora belga muito boa, Annie Morelli, que publicou um livro baseado em um lord britânico, Lord Ponsonby, que inventou esse conceito dos princípios da propaganda de guerra. Esse livro mostra como os britânicos, e há muitas imagens, não fotos na época, claro, mas desenhos, para mostrar a atrocidade dos alemães. Então era preciso fazer guerra. A guerra foi absolutamente injusta. Foi absolutamente uma guerra imperialista de ambos os lados. A única posição correta era, nós não queremos guerra, não queremos participar. Por isso, Jean Jaurès foi assassinado na França. Muitos soldados que se recusaram foram executados porque rejeitaram a realidade da guerra. Isso não é novidade. Você não pode fazer uma guerra, ganhar dinheiro com isso e mandar soldados para morrer se não mentir. A questão é, claro, com as técnicas, com o marketing, as técnicas aprimoradas e agora com a inteligência artificial vemos isso. Mas é uma história antiga. É preciso estudar as novas formas, mas também é necessário entender e educar as pessoas sobre o passado, porque agora é um tema muito sensível. E se você vier e disser, bem, na Ucrânia não é exatamente como te contam, você vai receber uma reação do seu professor ali, muito emocional, furiosa. Na verdade, as pessoas têm medo. Eu analiso essa reação como medo. Elas têm medo de perceber que tudo em que acreditam, as informações em que confiam, não são verdadeiras. Talvez você precise mudar de opinião sobre isso. Isso é muito assustador. Isso é perigoso. Acho muito importante que as pessoas estudem, e isso deveria começar na escola, os exemplos de mentiras da mídia do passado, porque ali há menos disputa e você pode aprender com o passado. A questão é que nós os conhecemos, certo? Quero dizer, um dos exemplos mais famosos de mentiras de guerra, pelo menos na parte de língua alemã da Europa, é a alegação de Hitler de que a Alemanha foi atacada pela Polônia em 1939. E você sabe, desde as primeiras horas da manhã estamos revidando. Essa é uma frase muito, muito famosa. E os alemães, ou uma grande parte do público alemão, são facilmente convencidos de que, sabe, é preciso lutar contra a Rússia. Temos até que enviar mísseis Taurus, um apoio muito importante para Israel, porque os pobres judeus estão constantemente sob ataque de nazistas malvados, certo? Nazistas do Oriente Médio, atualmente. Essa é a narrativa. Por que esse conhecimento do passado não se traduz em críticas às mentiras atuais que estão surgindo e sendo aceitas? Bem, você está certo ao mencionar que Hitler, é claro, aplicava esses 5 princípios da propaganda de guerra. Ele escondia que se tratava de uma guerra econômica imperialista.
Ele era financiado pelos grandes empresários alemães, Krupp, Thyssen, o setor do aço, da química e assim por diante, para obter mais espaço, mais mercados, mais recursos e para saquear. E o petróleo já era um grande motivo naquela guerra. E claro, ele também usava o que estou chamando de quarto princípio, apresentar-se como vítima, como o atacado. E de fato, o povo alemão era informado de que estava sendo atacado. Então era uma espécie de guerra preventiva. Atacamos porque estamos em perigo. E claro, essa propaganda era muito forte porque Goebbels usava de maneira muito inteligente a nova invenção do rádio. A população alemã estava sofrendo com a pobreza, com o desemprego, com muitas coisas. O Partido Comunista era muito forte naquela época. Quase houve uma revolução socialista na Alemanha em 1919. E então Hitler e as forças por trás dele precisaram encontrar alguém para culpar. E de fato, eles alegaram que estrangeiros estavam atacando a Alemanha. Então disseram, precisamos fazer uma guerra preventiva. O que você menciona é, por que as pessoas ao nosso redor não percebem, com todos esses exemplos? Eu diria primeiro, não fale sobre as pessoas como um todo, porque você tem várias categorias. Algumas pessoas estão bem informadas e conscientes e tentam explicar isso para quem está ao seu redor, e não é fácil. Quando você vai contra a propaganda de guerra, não é fácil falar sobre isso. E vemos como a discussão sobre Israel está difícil agora. Bem, está menos difícil do que antes, mas sempre foi uma discussão muito difícil. E estou tentando ajudar as pessoas a entenderem melhor, explicarem melhor, convencerem melhor e discutirem melhor. Não discuta com emoções, discuta com fatos, verifique os fatos juntos, coisas assim. Então, você tem uma maioria de pessoas que sente que não pode confiar na mídia. Você pode ver nas pesquisas que muitas pessoas dizem, eu não confio na mídia. Mas ao mesmo tempo, elas caem na armadilha em relação à Ucrânia, à Síria e assim por diante. Então, é complexo. E também é normal. Muita gente não tem tempo para estudar essas coisas. Muitas pessoas que estão trabalhando, bem, elas têm longas jornadas, porque antes você trabalhava na fábrica ou no escritório, e quando chegava em casa estava tudo terminado, e você tinha tempo para si mesmo e para a família, talvez para ler, estudar, discutir e assim por diante. E agora, com esses telefones, você nunca para de trabalhar, porque seu chefe pode te ligar ou mandar mensagens, e você tem que trabalhar à noite, no fim de semana. Muitas pessoas no meu país, há muitos casais, porque você trabalha o tempo todo. Então as pessoas estão cansadas. Elas voltam do escritório, têm que trabalhar, cuidar das crianças e assim por diante. Então você está cansado, o que você faz? Dá uma olhada na televisão, assiste a um bom filme, e então é isso. Eu não os culpo. Acho que precisamos pensar em como vamos atrair essas pessoas. Dizer a elas, pensem nisso. Porque para fazer guerra, eles usam seu dinheiro, talvez usem seu filho ou sua filha, e provocam terrorismo e assim por diante. Então, esteja ciente de que boa informação também é um problema seu. E acho que temos que encontrar uma maneira de atrair as pessoas de uma forma muito popular e simples. Por exemplo, agora, além dos livros, estou produzindo vídeos, um formato de vídeo chamado La Minute Michel, o Minuto Michel. Então tem menos de 2 minutos e eu reajo a algum evento de ontem, ou alguma citação, ou algum post, ou o discurso do Macron de hoje, e assim por diante. E tento explicar para as pessoas o que está escondido ali e como elas devem analisar isso. E tudo isso porque você sabe, eu nunca mais serei convidado para a televisão. E então você precisa encontrar maneiras de alcançar as pessoas pelas redes sociais, vídeos curtos e assim por diante. Mas não é só isso. Eu realmente incentivo as pessoas a lerem livros, a estudarem, porque essa é a melhor forma de entender profundamente. Ler livros, fazer anotações, tornar o conhecimento seu e assim por diante.
e ser ativo nas discussões. Eu incentivo as pessoas a discutirem livros, não só com amigos e pessoas que já concordam com você, mas principalmente a debater com quem discorda, com quem é influenciado pelos sionistas ou pela propaganda de guerra, e tentar, e isso é totalmente possível. Se você tiver um bom método, se mantiver a calma e tranquilidade, se debater com método, acho que é realmente possível. Certo, certo. De certa forma, também é perigoso começarmos a pregar para os convertidos, não é? Que só discutimos dentro do mesmo grupo. E então o outro grupo, os 80%, as narrativas deles permanecem intactas, intocadas. Sim, e você fica com a impressão de que as coisas estão bem e tudo mais. Porque se você conversa com pessoas que concordam com você, é agradável, é prazeroso. Mas o verdadeiro trabalho é convencer novas pessoas. Eu faço isso nesse canal o tempo todo. Eu só trago pessoas como você que concordam comigo, mas é um ponto muito importante. Mas deixe-me te perguntar talvez sobre como você interpreta o estado atual das coisas na Europa. Porque o que não tínhamos visto antes, e eu interpreto isso mais como um sinal de fraqueza, é que pela primeira vez, a União Europeia realmente se sentiu obrigada a proibir abertamente outra fonte de informação. Russia Today, Sputnik, está proibido de transmitir. Isso é novo. E na verdade a Suíça, e eu geralmente sou muito crítico em relação à Suíça, mas pela primeira vez, devo dizer muito bem. Eles disseram, não vamos proibir isso porque isso vai contra o nosso entendimento de sociedade liberal. Eles colocaram nesses termos. Mas a União Europeia está proibido, certo? Como você interpreta essa necessidade de usar a força bruta da lei para impedir que outras narrativas surjam? Você está certo. É um sinal de fraqueza. Eles vêm nos dizendo há anos que são os países dos direitos humanos, da liberdade de expressão e assim por diante. E então você tem um veículo de mídia que está apenas apresentando outra versão. Você pode criticar a Russia Today, não vou dizer que era perfeita, mas era mais equilibrada do que toda a grande mídia ocidental, porque frequentemente convidavam os dois lados. Então é um sinal de fraqueza. Realmente, como eu disse, eles não ousam debater. E, de fato, também foi uma grande manipulação da Ursula von der Leyen, porque isso não está dentro das competências da União Europeia. Então eles tiveram que apresentar não como uma proibição de mídia, mas como uma questão de concorrência econômica, desleal e coisas do tipo. Por isso acho que as pessoas deveriam ouvir outros meios de comunicação. Mas mais importante ainda, acho que precisamos construir nossa própria mídia. A Investigation é um pequeno veículo de mídia independente com grandes problemas financeiros. Temos um site, um canal no YouTube, publicamos livros, temos uma equipe de investigação focada nas mentiras da mídia, organizamos muitos debates e sessões de treinamento e assim por diante. Então é um grande trabalho. Tivemos algum sucesso, eu diria, mas há outros em outros países também. Acho que deveríamos coordenar mais a mídia independente. Existem exemplos muito bons nos Estados Unidos, como The Grey Zone e outros. Devemos tentar trocar experiências, coordenar mais e produzir algo mais unificado diariamente. Por exemplo, as imagens que não foram mostradas a vocês, deveríamos produzir algo mais eficaz para convencer mais pessoas. Mas, de fato, isso é um sinal de fraqueza. E você sabe a reação. Recentemente publiquei um vídeo muito curto sobre o Trump e disse, eu o odeio e eu gosto dele. Eu odeio porque ele é racista, homofóbico, contra as mulheres e por aí vai, é horrível. E por outro lado, eu gosto dele porque ele está dizendo a verdade e está mostrando que Biden, Obama, Clinton e assim por diante, todos mentiram sobre as guerras. E ele também disse, estamos pagando muita chamada grande mídia independente em vários países. Bem, é dinheiro desperdiçado. Eu não vou pagar por eles de qualquer jeito. Então todos ficaram desesperados. Estamos acabados. E ele estava mostrando para as pessoas que a informação que recebiam era paga pelos Etsuens para manipulá-las. Então, é claro, a mídia ocidental não comentou sobre isso.
So of course, the Western media didn't comment on that. Do you see any role, and by the way, Você vê algum papel? E aliás, concordo totalmente com você, que a coordenação entre mídias independentes seria algo ótimo, e construir algo que nos permita combater conjuntamente essa propaganda seria importante. Mas você vê algum papel para, como posso dizer, a mentalidade ocidental ou euro-americana nisso? Porque o que você acabou de apontar é essa ideia de aceitar que duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Você pode odiar o Trump e pode gostar dele ao mesmo tempo. Você não precisa escolher. Pode aceitar que é possível fazer as duas coisas. Posso aceitar que a guerra na Ucrânia é ao mesmo tempo uma agressão da Rússia e provocada. Quero dizer, essas duas coisas não precisam se excluir mutuamente. Mas a narrativa dominante, constantemente nos força a escolher. Quero dizer, a mídia britânica é a pior nisso. Eles sempre, quando se trata de 7 de outubro, por exemplo, dizem: você condena o Hamas? Você condena o Hamas? Primeiro, você precisa escolher um lado. E só então pode dizer algo, mas precisa escolher. E isso me parece particularmente euro-americano. Você compartilha essa impressão? Ou... Do you share that impression, or am I wrong? Don't believe that only the British media were using that. Não acredite que só a mídia britânica fazia isso. Na França, era impossível para pessoas que tinham um pouco de simpatia ou compreensão pelos palestinos. Era impossível ir ao rádio ou à televisão sem antes passar por uma espécie de interrogatório policial. E se você não repetisse 3 vezes, eu condeno o 7 de outubro, eu condeno o Hamas, e assim por diante, então você não tinha direito de falar. Eu diria que, como mostramos no livro, primeiro, não foi só o Hamas. Todos os combatentes do lado palestino participaram do 7 de outubro, mesmo que o Hamas tenha tomado a iniciativa e estivesse liderando. Quero dizer todos, o que inclui a FPLP, bem, falando em francês, os 2 movimentos marxistas e não religiosos, FPLP e assim por diante. Eles participaram e ainda participam até hoje. Portanto, não foi uma ação religiosa, foi uma ação anticolonial. Em segundo lugar, essa ideia de você condena se baseia nas mentiras de Netanyahu e em sua propaganda. It's based on the lies of Netanyahu and his propaganda. Beheaded babies, fake news. Rape women, fake news. Bebês decapitados, fake news. Mulheres estupradas, fake news. Em Israel, todo mundo já sabe disso agora. Mas no Ocidente, é proibido dizer isso. Foi uma ação militar, e especialistas israelenses dizem que foi brilhante. Foi organizada, foi planejada, foi muito bem executada. Eles pegaram de surpresa as bases militares que vinham atacando Gaza há anos e que, do ponto de vista do direito internacional, eram ilegais. O que é ilegal não é atacar bases militares. São as bases militares ocupando e atacando Gaza há décadas. Isso, na verdade, foi uma preparação para o genocídio. Então, acho que esse é o primeiro ponto a ser feito. E então, de fato, é preciso construir. Bem, ele disse, o que podemos fazer no Ocidente? Eu destacaria o ponto de que não somos mais o centro do mundo. A batalha da informação está acontecendo em todo lugar. The battle of information is happening everywhere, and people in E as pessoas na América Latina, Ásia, grande parte do mundo árabe e na África Negra já não acreditam mais na mídia ocidental e na versão ocidental dos fatos. Mesmo sobre a Ucrânia, muitas pessoas na África e na América Latina dizem: essa é a sua guerra, diz respeito a vocês. E em relação a essa questão da Ucrânia, acho que a melhor posição foi expressa pelo falecido Papa Francisco, que disse: não foi bom o que Putin fez. Mas estou refletindo sobre isso, e acho que a reação de Putin foi provocada pela OTAN, que estava como um cachorro, agitando-se na porta de Moscou, e assim por diante. Ele estava explicando uma posição muito boa. Então, acho que precisamos organizar a estratégia. Primeiro, ouvir as pessoas do Sul, ouvir suas fontes, ouvir as vítimas, e toda ação no Ocidente deve se basear nisso. and all action in the West should be based on that. We are no more the center of the world, and the problem is Nós não somos mais o centro do mundo. E o problema é que na esquerda europeia, infelizmente, há uma maioria de pessoas, mesmo entre as chamadas organizações revolucionárias, trotskistas, anarquistas e assim por diante, que tem a mentalidade de que somos o centro do mundo, que nossa mídia diz a verdade,
e que a guerra ocidental contra a Líbia, a Síria ou a Ucrânia é boa, é justa. E é por isso que, junto com meu camarada Saúd Bamama, um sociólogo argelino que vive na França, publicamos A Esquerda e a Guerra, Análise da Capitulação Ideológica. Infelizmente, desde o Iraque, a Iugoslávia, a Líbia e assim por diante, na esquerda, estou falando da esquerda, e não estou falando especialmente do Partido Socialista, porque eles se tornaram, em sua maioria, não os membros comuns, mas as lideranças, parte do aparato de guerra. Infelizmente, até mesmo essa chamada esquerda radical em cada guerra diz ok, os etaus não são bons, a França não é boa, mas o ditador local deles também não é melhor, e assim por diante. E isso deturpa a realidade. Ok, alguns países eram governados por ditadores, claro, nem sempre é o caso. Chaves não era, e alguns outros também não eram, mas tudo bem. Esse não é o problema. Quero dizer, isso é uma questão para a população local. Eles é que têm que decidir quem é o melhor líder para o seu país. Mas Gaddafi não foi atacado porque era um ditador. Ele foi atacado porque não queria se submeter às multinacionais. E ele estava começando a financiar o desenvolvimento independente africano contra o Banco Mundial, contra o FMI, contra a chantagem e a pressão das multinacionais ocidentais. Por isso, ele foi atacado. E precisamos ter essa discussão. Se queremos que as forças progressistas sejam mais fortes na defesa da paz e para reconstruir o movimento anti-guerra, que infelizmente desapareceu, precisamos analisar essa capitulação e precisamos ter muitos debates com essas pessoas. Primeiro, na sua mídia. Segundo, ouça as pessoas do Sul e ouça a voz da independência. O problema da democracia será resolvido pela própria população depois disso. Essa é uma observação muito boa. Mas você acha que isso também é, em grande parte, um ataque coordenado ao movimento pacifista? Porque, veja, no final das contas, foi o movimento pacifista nos Estados Unidos que acabou com a Guerra do Vietnã. E podemos ver como depois da Guerra do Vietnã, houve um esforço consciente para que isso não acontecesse novamente, incluindo a punição severa de qualquer tipo de denunciante sério. Estou pensando em Edward Snowden, estou pensando especialmente em Julian Assange. Essas pessoas foram reprimidas de forma tão dura que até hoje, no imaginário público, elas são basicamente vistas como pervertidos, exilados, pessoas horríveis de quem nem queremos lembrar. Esse é o nível de demonização que foi feito. Isso não foi o caso com o Sr. Ellsberg, certo? E com, como é o nome dele? My Lai, o jornalista Seymour Hersh. Seymour Hersh, claro, Seymour Hersh. Isso não foi o caso com eles. E agora é o caso. E não temos esses grandes denunciantes no momento. Então, de certa forma, dá para ver como a facção pró-guerra na Europa e nos Estados Unidos meio que aprendeu a lição e começou a desmontar, intelectual e operacionalmente, o movimento anti-guerra, a ponto de, na guerra da Ucrânia, a esquerda. E eu sou um membro pagante dos social-democratas na Suíça. Sabe, eles estavam pressionando pela exportação de armas para a Ucrânia, pressionando por isso. E isso me enoja. Qual é a sua opinião sobre essa questão de ser um esforço ativo? Bem, você mencionou muitos pontos importantes. Primeiro, quero agradecer muito ao Julian Assange e à esposa dele pela luta, porque foi realmente importante. Foi de fato uma luta pela liberdade de ser verdadeiramente informado. Eu considero Julian Assange um herói do nosso tempo, e deveriam existir estátuas e lugares com o nome dele e assim por diante. Temos que ser realmente muito gratos por isso. Claro, a repressão contra o jornalismo está muito mais forte agora do que antes. O motivo é que esse sistema imperialista está em declínio acentuado e numa grande crise. Eu acredito que nem Biden, nem Kamala Harris, nem Trump têm uma solução. Eles não sabem o que fazer. Vejo isso como esforços desesperados para manter a dominância dos Estados Unidos no mundo.
E eles estão fazendo coisas contraditórias, sem ter uma solução. Nós temos o poder, se agirmos de forma coordenada, se nos organizarmos para expor as mentiras da mídia, realmente temos força para mudar essa relação e esse sistema. Acho que a repressão ao jornalismo agora está muito forte. Mais de 200 jornalistas foram mortos em Gaza. Essa famosa jornalista palestina cristã síria foi assassinada. Nenhum problema para os governos ocidentais. Ok, matar um jornalista deliberadamente, nenhum problema. Pode ir em frente. Então realmente se tornou uma luta de vida ou morte, essa questão do jornalismo. E eu realmente acho que precisamos lutar pela liberdade de informação, o que significa não apenas proteger Julian Assange, proteger os denunciantes, proteger os jornalistas, mas também enfrentar os governos que estão matando essas pessoas, que estão reprimindo elas, entrando com muitos processos judiciais, indo à justiça em Haia e assim por diante, e construindo uma rede de contra-informação. E sabe, quando estou na rua ou em manifestações, muitas pessoas me dizem: "Ah, agradecemos pelo que você está fazendo. Continue", e assim por diante. E eu respondo: "Eu não sou nada se vocês também nem na mesma luta." E o que será decisivo não sou eu, é você. Com quantas pessoas você vai conversar? Quantos meios de comunicação você vai desafiar? E que ações você vai tomar para combater essa desinformação? Muitas vezes eu dava palestras e por anos terminava minhas conferências dizendo: "Todos nós somos jornalistas." E eu realmente acredito nisso. A batalha midiática precisa se tornar um verdadeiro e amplo movimento cidadão, um movimento popular. Não haverá movimento anti-guerra se não houver um movimento de informação independente baseado nos cidadãos. Homens, mulheres, todas as gerações, todas as origens. Eu concordo totalmente. Quero dizer, este é um dos lugares mais importantes para travar a boa luta, o espaço cognitivo. E temos muitas pessoas boas que fizeram análises muito boas, incluindo você, mas também, por exemplo, na Alemanha, Johannes Tögel, que escreveu sobre guerra cognitiva como uma disciplina real da OTAN. Eles estudam isso, praticam isso e até falam abertamente sobre o assunto. Guerra cognitiva não apenas contra populações estrangeiras, mas também contra suas próprias populações. Eles dizem isso abertamente. A questão para mim, e talvez essa seja a última pergunta, é como organizar isso. Porque assim que construímos pirâmides, com estruturas, fica muito fácil subvertê-las. Você entra pelo topo, muda algumas pessoas, e então tudo desmorona. Vimos isso com muitas instituições que deveriam ser instituições de paz, mas agora são mais como instituições de análise de defesa. Qual é a sua ideia para construir uma rede em vez de pirâmides? Ou como você acha que podemos fazer isso da melhor forma? How do you think we best do this? Bem, é complicado. Não vou dizer que tenho a resposta completa, porque é uma tarefa enorme. E como eu disse, somos pequenos. Somos uma equipe pequena. Nós do Investigation passamos por uma crise financeira. Temos apoio, temos mais apoio, mas estamos sob ataque e há muito trabalho. Acho que é uma responsabilidade realmente importante construir uma coordenação internacional. Acho que deveríamos nos reunir com representantes de bons meios de comunicação independentes de vários países. E deveríamos nos reunir não para fazer discursos e depois voltar, mas apenas para discutir como vamos organizar uma coordenação concreta, produções concretas e promoção concreta. Por exemplo, este livro, Ucrânia, Guerra de Imagens, existe em inglês, e eu gostaria de alcançar o público de língua inglesa, mas não tenho apoio para isso. Não temos site, não temos como promovê-la. Vocês têm certeza de que existem muitas iniciativas. O escritor alemão que você mencionou, eu não conheço. Devemos também incluir isso em outras versões, francês, espanhol, árabe e assim por diante. Então acho que primeiro devemos organizar uma espécie de coordenação de mídias independentes para fazer traduções, promover, garantir que as ações circulem mais em outras comunidades.
E na minha opinião, já que a imagem agora é tão importante, a primeira produção que devemos organizar é uma espécie de jornal televisivo popular diário, mostrando as imagens que foram ocultadas pela mídia ocidental. Você tem imagens da América Latina, da África Negra, você tem televisões lá no Mali, em Burkina Faso e assim por diante. Você tem pessoas no Irã, no Líbano e outros que estão publicando imagens e ninguém vê isso. Então vamos primeiro fazer uma breve pausa para trocar as imagens que foram escondidas. E vamos organizar uma conferência Tensai Timoren. Michel, essa é uma ideia fantástica. E acho que posso até ajudar com isso, porque, sabe, estou trabalhando em uma iniciativa com um colega alemão para traduzir essas palestras. Esta palestra será lançada em 11 idiomas, porque ele usa tecnologia de IA. Usamos IA para fazer dublagens. E provavelmente poderíamos transformar isso em algo maior, em mais intercâmbio de mídia entre os diferentes grupos linguísticos. Porque sim, você está certo. No momento, um dos problemas é que estamos fragmentados. Estamos fragmentados dentro dos grupos linguísticos, mas estamos ainda mais fragmentados entre os grupos linguísticos. Então é difícil nos encontrarmos. Essa é uma boa ideia, Michel. Vamos trabalhar em uma conferência. Estamos chegando ao final do tempo, então preciso encerrar, mas gostaria de agradecer muito por essas ideias tão importantes. Isso é muito empolgante para mim. Obrigado por me convidar e pelo que você mencionou, e espero que você possa ajudar a organizar isso. Nós realmente precisamos disso. O inimigo está bem organizado, mas o inimigo tem muitos problemas internos. Eles estão em uma crise moral. Muitas pessoas não acreditam mais neles. Então eu acho que este é um momento histórico. E a resistência em Gaza, e o que está acontecendo na África e na América Latina, e assim por diante, também é muito importante para nós na Europa, porque a pobreza e a exploração estão crescendo na Europa. Teremos uma crise terrível. Agora estamos correndo o risco de movimentos fascistas e governos fascistas na Europa Ocidental. Portanto, é urgente que realmente obtenhamos as informações de que precisamos para lutar por justiça. Eu concordo totalmente. Pessoal, os links para Michel Colomb, onde vocês podem encontrá-lo e seus livros, estarão na descrição abaixo. Se você fala francês, muitos deles estão em francês. Ele também tem bastante material em inglês. Confiram o trabalho dele, Michel Colomb. Muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado.